tudo certinho com vocês? Espero que sim, que a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luana, se você ainda não me conhece, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa cada dia mais crescer em graça e conhecimento do Senhor. Amém? Você está na série Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com elas. Toda segunda-feira, um episódio novo para nos inspirar a sermos exemplos em nossa geração, assim como essas mulheres foram na geração delas. Esse é o segundo episódio dessa série e hoje a mulher inspiradora que nós vamos ler será Sara. A história dessa grande mulher é contada no livro dos Começos, o livro de Gênesis. Ela foi esposa de Abrão, que depois teve o seu nome alterado para Abraão. E foi mãe de Isaac, que a fez conhecida. Foi o tamanho da sua fé, apoio e a sua submissão incondicional a Abraão, seu marido. Sara é uma personagem muito conhecida nas Escrituras e hoje a conheceremos conheceremos um pouquinho mais sobre sua história e o que é que podemos aprender com ela. Em Gênesis capítulo 11, versículo 29, vai dizer que Abrão e Naor, seu irmão, tomou mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, que significa princesa, e mais tarde teria o seu nome mudado para Sara. No versículo 30, vai nos contar que Sara era estéril e não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, encontramos o Senhor fazendo uma promessa a Abraão, pedindo que ele saísse da sua terra, pois faria dele uma grande nação e ele seria uma bênção. Ele recebeu uma promessa, que todos os que o abençoarem seriam abençoados e todos os que o amaldiçoarem seriam amaldiçoados. E Abraão seria bendita em todas as famílias da terra. E pensando nessa promessa, é claro que ela se estendia a Sarai, mas como já dissemos, havia um problema, ela era estéril. Com essa promessa, Deus falou para Abraão que ele saísse então de sua parentela e eles começassem a caminhar em uma terra que Deus havia prometido, a terra das promessas. No meio desse caminho, houve muita fome e Abraão e toda a sua família desceram ao Egito. Mas chegando no Egito, Abraão viu que sua mulher era muito formosa, muito bela, muito atraente e provavelmente os homens daquela nação pudessem querer matá-la para ficar com ela. Então ele aproveita da oportunidade de Sara também ser sua meia-irmã, filha do mesmo pai. Fala para ela, olha, quando chegarmos ao Egito, você diga que é minha irmã. Vamos dizer que somos irmãos. E ela, obediente, concorda. Mas Deus cuida de suas promessas nos mínimos detalhes. E aqui nós vemos já um exemplo de Sara que nós devemos seguir. Naquela época era muito diferente, dos dias atuais. Aquela cultura também. Mas nós não vemos Sara questionando ou desobedecendo, mas provavelmente ela buscou o Senhor, porque ela temia o Senhor, para que ela não fosse entregue nas mãos de outros homens, que ela não fosse ali envergonhada. Como Abraão previu, quando eles chegaram no Egito, os príncipes de Faraó logo viram Sara e foram falar para Faraó que este tomou por mulher. Mas Deus feriu a Faraó e toda a sua casa com muitas pragas. E Faraó percebeu então que havia algo de errado, chamou Abraão e falou: essa é sua mulher, né, Abraão? Porque mentiu para mim? E ele mandou que devolvessem Sara a Abraão. Vemos o cuidado de Deus para com Sara nesse momento. Uns 10 anos mais tarde aconteceu a mesma coisa. Abraão não havia aprendido nada. Eles foram para a terra de Gerar e Abimeleque, o rei, ele toma a Sara por mulher. Porém, Deus aparece em sonhos para o rei e diz que Sara era mulher de Abraão. Cuidando de Sara e da sua promessa, mais uma vez nós vemos Deus com as suas mãos estendidas para Sara e Sara sendo submissa ao seu marido. Por isso ela teve um lugar junto aos heróis da fé.
Bom, então nessa primeira parte nós vimos e podemos aprender com Sara a sua obediência, a sua submissão, seu respeito ao seu marido e a sua confiança em Deus, que foi contada por Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 6. E o que podemos perceber na vida de Sara é que quando Deus manda Abraão sair da sua terra e do meio da sua parentela, eles começam a viver como nômades, de cidade em cidade, passando pelos desertos e não tendo nenhuma terra deles próprios. Muitas mulheres, elas querem a casa própria, a casa dos sonhos. E Abraão tinha muitos animais, muita riqueza. Sara poderia ter uma vida sossegada, tranquila, cheia de regalias. Mas não. Ela preferiu acompanhar o seu marido, submetendo-se à vontade de Deus e com certeza apoiar em tudo. Ela só foi ter uma terra quando, na ocasião de sua morte, onde Abraão comprou o campo de Macpela. A Bíblia diz que, nesse momento, Abraão e Isaac ficaram muito tristes com a morte dela. Isso prova também o quanto ela foi amada e cuidada pelo seu marido nos anos que passaram juntos. E nós estamos fazendo o nosso papel de auxiliadora como Deus nos colocou desde a criação do mundo? Ou temos seguido a última modinha, que não devemos respeito algum àquele que foi colocado como líder do lar? Sara, em muitos momentos, poderia ter seguido essa modinha, principalmente quando Abraão, seu marido, decidiu omitir a questão de, além de irmãos ou meio-irmãos, ela era sua mulher. Ela poderia ter dito não, ela poderia ter feito ali várias intervenções, mas resolveu obedecer, porque cria na providência do Senhor. No capítulo 16 de Gênesis, vemos Sara tomando uma atitude errada ou precipitada, assim como nós. Muitas vezes também acabamos esquecendo das promessas de Deus ou achando que está demorando a nossa esperança chegar, E nós começamos a fraquejar, a lâmpada da promessa começa a se apagar nos nossos corações, na nossa mente, e aí talvez, como Sara, nós nos sentimos frustradas, entristecidas, deprimidas por não estar vendo as promessas ser cumpridas, Assim Sara também estava, ela estava com uma idade muito avançada, então ela tem a brilhante ideia, entre aspas, de dar Agar, a sua escrava, ao seu marido para ter filhos por meio dela, já que naquela época era comum, era uma prática aceitável. Mas aqui vemos Sara se esquecendo das promessas de que ela seria mãe, e muitas vezes nós, como Sara, nos esquecemos das promessas e queremos adiantar aquilo que Deus tem para nós e acabamos trazendo um grande prejuízo para nós, para toda a nossa família, como aconteceu na família de Abraão. Até hoje, essa briga entre irmãos, ela perdura, Agar deu à luz a Ismael e os descendentes são os árabes, e até hoje a guerra entre eles. Um conflito familiar começou ali. Aqui um exemplo que olhamos e precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, para que com o erro dela possamos aprender que Deus não precisa de ajuda para realizar aquilo que Ele promete. Ele tem tudo sob controle. Nós só precisamos ter fé e confiar. No capítulo de Gênesis 25, encontramos a promessa de Deus se cumprindo na vida de Sara. Então Sara disse: Deus me deu um motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. Sara tinha 90 anos. Olha que coisa linda. Sara tinha 90 anos quando gerou a Isaac. Naquela época, o período de expectativa de vida era de aproximadamente 120 anos. Então, realmente era um milagre, quase impossível, Um milagre, uma mulher no auge dos seus 90 anos conceber e dar de mamar. Mas Deus é Deus de promessa e fez acontecer na vida de Sara. Esse é mais um exemplo que nós podemos tirar, que quando Deus promete, Ele cumpre, passa o tempo que passar.
com certeza a promessa vai se cumprir em nós, se nós permanecermos na sua vontade. Deus é um Deus de aliança, Ele fez aliança com Abraão e por meio dele fez também a Sara, que era sua esposa. Também que possamos, assim como Sara, corresponder a essa aliança de sermos fiéis e comprometidos com aquilo que Deus deseja, para nós. Pedir auxílio a Deus e nas horas em que nossas expectativas estão se acabando, para que tenhamos força para suportar a caminhada no deserto, assim como Sara, até a terra que o Senhor prometeu, até a promessa ser alcançada. Esse foi um episódio da série Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com ela. Eu espero que você tenha, como eu, aprendido muita coisa observando a vida de Sara. Eu aconselho você a ler os capítulos que falam da vida de Sara na Bíblia Sagrada, para meditar um pouco mais, em cada momento da vida, que o Espírito Santo possa te levar mais além do que a minha limitação me impõe. Então nós vimos aqui Sara sendo uma esposa fiel, uma esposa obediente, uma esposa que queria agradar ao seu marido e queria agradar a Deus. Vimos Sara também, assim como nós, nos precipitando em algumas atitudes, mas confiando que Deus faria a promessa acontecer. Vimos Sara andando lado a lado com seu marido no meio do deserto, acompanhando ele, porque sabia que Deus havia feito uma promessa para ela. Essa então os exemplos e o que nós podemos aprender, algumas coisas que nós podemos aprender com a vida de Sara. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoada, assim como a minha vida, E se você tem um exemplo de vida, se você tem um testemunho que condiz com o que Sara passou no período ali em que ela viveu e você gostaria de compartilhar com nós, mulheres que estamos assistindo esse vídeo, talvez alguns homens também estejam assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber e compartilhar a sua história aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Não esqueça de compartilhar, comentar e ativar o sininho para que você fique por dentro dos nossos vídeos. Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.